Vamos agora ver, portanto, as simetrias, ok? Vamos lá ver, temos aqui o ponto 3, 2, vamos ver simetrias. Isto às vezes não vem muito bem explicado nos livros. Simetrias. Ok, então vamos lá ver. Portanto, vou representar aqui o ponto 3, 2, que é o mais pequenininho. Portanto, 1, 2, 3, 1, 2. Este é o ponto 2. Ok? 2. Ok. É o ponto A que nós temos ali. Quer dizer, o ponto 3, 2. 3, 2. Ok? Muito bem. Então, este ponto A, vamos pôr aqui A, 3, 2. E agora, simetria em relação à origem. Simetria em relação à origem. Como é que nós representamos? Como é em relação à origem, muda tudo. Ou seja, as coordenadas tornam-se ambas negativas. Ok? E então, vamos ter aqui um ponto. Eu tinha posto aqui o ponto menos 3, menos 2, portanto, era o nosso ponto B. Portanto, B muda tudo. Portanto, menos 3, menos 2. Ok? Portanto, vamos aqui para o ponto B. 1, 2, 3 negativo, 1, 2 negativo. E temos aqui o ponto B. Fácil, portanto, muda tudo. Ok? Menos 3, menos 2. Mas, agora, começam a surgir algumas dúvidas no que respeita, ok, à simetria em relação ao eixo X. Simetria em relação ao eixo, costuma-se representar OX, ok? Ou seja, parte da origem, okay? OX, parte da origem, e aqui é o eixo do X, portanto é o O, a origem, ok? Aqui o O. OX, em relação ao eixo do X, ou seja, ao eixo das abscissas, a simetria é simples. O X não mexe, só o Y é que mexe. Portanto, a simetria é como se fosse um espelho. Se o espelho fosse aqui no X, eu vou pôr aqui, vou pôr a vermelho aqui em baixo. Então, era o espelho, aparecia. Portanto, aqui assim estaria ao espelho. Portanto, aqui vou chamar que é o ponto C. O X mantém e o Y é aquele que muda. Cá está. Portanto, 3 para a direita, 2 para baixo. 3 menos 2 é o ponto C. 3 menos 2. Okay. Agora, vamos à simetria em relação ao eixo dos Y. E costumamos representar OY, porque é o eixo que parte da origem para a parte positiva do eixo do Y ou para a parte negativa, portanto OY, ao fim e ao cabo, indica-nos a direção, portanto é a direção vertical, ok? Muito bem, então vamos fazer a simetria em relação ao eixo do Y, portanto o ponto vem para este lado, vamos pô-lo a verde, é o D. Portanto, como é o Y não mexe, que é o 2 não mexe, portanto eu já sei que o ponto vai ser o ponto D, eu sei como é o Y não mexe, portanto se o Y é 2, continua 2. O que vai trocar é o X, menos 3. Portanto, como eu costumo dizer, se nós referimos X, o X fica fixo, só muda o Y, nós referimos o Y fica fixo, só trocamos o sinal ao X. Se não referimos nada, como é a origem, não está aqui nenhum X, nenhum Y, a simetria em relação à origem muda tudo, ok? Em relação à origem muda tudo, em relação ao eixo ao X só muda o sinal do Y, em relação ao eixo ao Y só muda o sinal do X, ok? Portanto, menos 3, 2. Depois, simetrias mais complexas poderão aparecer. Vamos representar aqui novamente. Portanto, que
fica já, mas tem a ver, portanto, com as retas já que não são horizontais nem verticais. Só vou pôr aqui, isto é só a título de curiosidade, pelo menos por enquanto, ok? Esta reta é a reta em que o y é igual ao x, y é igual a x, portanto as abscissas são iguais às ordenadas. Então vamos lá representar o nosso ponto 3, 2, 1, 2, 3, e aqui seria 1, 2, 3, estão a ver? Era o ponto 3, 3, mas o nosso ponto é aqui assim, aqui é o ponto, é o nosso ponto A. Pronto. E de facto, se a simetria for em relação ao eixo, se a simetria for em relação à reta que diz bissetriz, que é corta a meio, ok? Bissetriz, corta o ângulo aqui, isto é 90 graus, por isso é que diz que é um eixo ortogonal e normado. Normalmente a norma é 1, é de 1 em 1 que nós contamos, portanto isso é que diz eixo ortonormado. Portanto, ok, aqui é o x, aqui é o y, bissetriz dos quadrantes, ímpares. Ok? Porque é o primeiro e o terceiro quadrante. Então esta simetria em relação ao y igual a x, como o espelho está aqui, portanto tem que ser o ponto aqui, já viu? Já viram? Portanto, algo aqui. Portanto, se este era o ponto A, que era o ponto 3, 2, a simetria em relação ao y igual a x, trocam as coordenadas, é 2, 3, ok? Faz de conta que é o ponto E, que é o ponto 2, 3, ok? Trocam, é 2 de x, 3 de y, 2 de x, 1, 2, 3 de y, estão a ver? Este é o ponto, e temos aqui a simetria em relação a y igual a x. Vamos pôr aqui, simetria em relação a y igual a x, simetria em relação, e ficam aqui com as simetrias todas, mesmo que os vossos professores não deem, isto no 12º ano tem que saber. Portanto, não sei se 11º a professora vai falar, com certeza que vai falar, mas fica já sem simetria em relação a y igual a x, ok, troca o y por x, portanto, ficamos aqui com o E, e é o ponto 2, 3, 2, 3, há uma troca, ok, 3, 2 passa 2, 3. Por fim, vamos fazer aqui a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes pares. Portanto, não se esqueçam que este é o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, ok? Por isso é bissetriz dos quadrantes. Bissetriz quer dizer que corta um ângulo em dois, ok? Portanto, isto é 90 graus porque é 45 graus cada lado. Isto é a bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Agora vamos fazer a bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Portanto, é a bissetriz, vou pôr aqui, vocês têm aqui uma caneta de cor, vou pôr aqui o pontinho a ver se bem, este é o nosso pontinho, e agora nós queremos fazer depois a relação. Vou utilizar aqui um lápis, aqui assim, a reta, mais ou menos y igual a menos x, que é esta que está aqui assim, que é a tal bissetriz, mas dos quadrantes. Portanto, y igual a menos x, ok, é o segundo quadrante e o terceiro quadrante e o quarto quadrante, que é, peço desculpa, e então temos a bissetriz dos quadrantes pares. Bissetriz, esta é a bissetriz dos quadrantes pares, quadrantes pares. Ora, como é que nós fazemos depois tanto a simetria, portanto o espelho, portanto é este aqui, portanto há de passar para este lado aqui, ok? Vamos lá ver aqui assim, portanto 1, 2, 3, 1, 2, ok, 3, aqui por cima 3, portanto é este aqui assim, portanto vai ser alguns aqui, a simetria, este ponto, ok, vamos lá ver qual é o comportamento, portanto aqui, reparem aqui, vou fazer aqui o triângulozinho, portanto aqui o triângulozinho, ok,
Portanto, é o triângulo 3 para a direita e 2 para cima. Aqui temos o triângulo 3 para baixo, 2 para o lado. Ok? Está assim, peço desculpa. E pronto, e temos então o ponto E, e aqui vai ser o ponto F, cujas coordenadas vão de ser Q, menos 2, menos 3. Ou seja, o que aconteceu é que as coordenadas trocam e troca pois todo o sinal. Portanto, simetria em relação aqui repeti, portanto, em relação, vou repetir também para ficar igual, em relação ao y igual a menos x. Ok, aqui diz y igual a menos x, porquê? Porque reparem, um ponto que esteja aqui, portanto este era o ponto 3 de x menos 3, 3 menos 3, estão a ver este ponto que está aqui assim. Então a ordenada é o simétrico da abscissa, portanto o y é menos o x, está bem? O x é 3, o y é menos 3. Ok? Aqui o x e o y já viram aqui, esse é o menos o x, já viram? Aqui é o 3, este é menos 3. Pronto, e temos então aqui a simetria, então um bocadinho mal feitinha, mas a simetria em relação a este o espelho. Ok, temos aqui o espelho, e agora o que é que nós tínhamos que fazer para sabermos, portanto, qual é que é de facto a simetria em relação a y igual a menos x? Era traçar uma perpendicular ao y igual a menos x que passe de um ponto A. Se traçarmos a perpendicular, ok, se estivesse assim bem feitinho, ok, a distância que vai daqui a aqui tinha que ser igual à distância que vai daqui a aqui, portanto a distância, medida, ok, na perpendicular, a perpendicular interceptava aqui e a distância daqui a aqui é igual à distância que vai dali a ali, ok, então a simetria é simplesmente trocar as coordenadas 2, 3 e os seus sinais. Portanto, é só fixar isto. Ok? Alguns alunos pediram-me para explicar um bocadinho melhor, portanto, as simetrias, nomeadamente aquelas mais estranhas do y igual a x e do y igual a menos x, mas eu vou mostrar-vos que a explicação das simetrias faz-se da mesma maneira para qualquer que seja a simetria. Por exemplo, se me pedirem uma simetria, portanto, em relação ao eixo do x, portanto estamos a falar simetrias em relação a retas, ou em relação à origem nós já sabemos que mudamos as coordenadas todas. Em relação ao eixo do x, o que eu faço é, faço uma perpendicular do ponto, ok, em relação ao eixo do x, e depois é fácil, a distância que vai daqui a aqui tem que ser igual à distância que vai daqui a aqui vão 2, portanto aqui seria menos 2, portanto seria aqui este ponto, estão a ver aqui, portanto isto era a simetria em relação ao eixo do x. Simetria em relação ao eixo dos y, mesma coisa, faço uma perpendicular, ok, em relação ao eixo do y, ok, portanto faço aqui a perpendicular, pronto, e a distância daqui a aqui é a mesma daqui a aqui, portanto seria este ponto que está aqui assim, ok, pronto, e temos aqui então a simetria em relação ao eixo do y, cá está, o y não muda, só muda é o x, ok, era o ponto A menos 3, 2, não está aqui, vamos pôr aqui uma linha, há duas linhas, portanto, simetria em relação ao eixo do x, o x não mexe, só muda o y, e agora vamos às mais estranhas, portanto, a simetria em relação a y igual a x, por exemplo. Portanto, eu vou fazer a vermelho a reta y igual a x, vai passar pelo ponto, está aqui 3, 3 também, y igual a x, mais ou menos. Okay. Portanto, isto é a tal reta y igual a x, e agora como é que a simetria vai ser feita? Eu tenho que traçar agora uma perpendicular à reta y igual a x que passa no ponto A, alguns assim. Pronto, e agora
essa perpendicular está desenhada. Pronto, e agora a distância que vai daqui a aqui é igual à distância que vai daqui a aqui. Se eu tivesse um compasso seria mais fácil, mas há de ser um ponto algures aqui. E se nós formos ver, portanto, é o ponto em que as coordenadas trocam. Ok? É este ponto aqui. Portanto, temos aqui um A3 linhas, que é então o 3, o 2, 3. Ok? 2, 3. Então, e a simetria em relação ao y igual a menos x? Portanto, y igual a menos x, portanto 3 menos 3, portanto passa aqui a reta, vou pôr a verde, aqui a reta a verde, ok, portanto esta é a reta y igual a menos x, então quero simetria em relação a, vou passar, portanto, uma perpendicular que passe pelo perpendicular à reta y igual a x que passe pelo ponto A, ok? Portanto, uma perpendicular, vou tentar fazer o melhor que consigo. E agora com o compasso, punha aqui o bico do compasso, medi a distância daqui a aqui, portanto a distância daqui a aqui, está aqui 3 cm,7 mais ou menos, punha deste lado também mais ou menos, 3 cm, mas com o compasso era certinho. Ok, e o que vai acontecer é que os dois, se eu for ver, olha, estão a ver? O que acontece? Trocam de ordem, a abscissa troca a coordenada e o sinal também troca. E tinha aqui o ponto A, 4 linhas, vou pôr assim em numeração romana, 4, e é o ponto então menos 2, menos 3, menos 2, menos 3. Resumindo, se eu tiver um ponto x e y, se me pedirem simetria em relação à origem, simetria em relação à origem, troca tudo. Há de ser menos x menos y, menos x menos y, ok? Simetria em relação a OX, o x permanece quieto e o y troca de sinal, ok? Simetria em relação a OY, o y permanece quieto e o x troca de sinal. Pronto, e normalmente é isto que vocês precisam saber para o 10º ano, mas vamos pôr aqui algo, pode ser 11º ano já, ou então os vossos professores podem falar simetria em relação a y igual a x. Aqui troca o y com o x, ok? Se por acaso for simetria em relação a y igual a menos x, ok? Troca o y com o x também, mas troca também o sinal, menos y, menos x, ok? É isto. Já agora vou também referir algumas situações que eu não referi, não são assim tão importantes, mas é bom vocês ficarem com esses conceitos que têm a ver com as projeções, ok? Tem a ver com as projeções. Vamos ver como é que eu faço a projeção de um ponto no eixo do x e no eixo do y. Vamos então ao nosso ponto 3, 2, portanto, 1, 2, 3 e depois 1, 2 para cima, 1, 2 e o nosso ponto fica alguns aqui, é o nosso ponto A, ok? Pronto, então se eu quiser projetar o ponto A no eixo do x, a projeção é sempre ortogonal aonde nós estamos a fazer, portanto, a projeção, portanto eu tenho que traçar sempre uma perpendicular ao eixo do x, porque eu quero uma projeção no eixo do x. Traça a perpendicular, ponto, e o ponto de encontro da perpendicular que passa no ponto A e que toca o eixo do x, há de ser a sua projeção. Portanto, há de ser aqui, isto é um A' que é projeção. Projeção do A no eixo ao x. Projeção do ponto A no eixo ao x. Projeção do ponto A no eixo ao x. Ok, agora se eu quiser projetar no eixo ao y, depois faço uma perpendicular A ao eixo ao y que passa pelo ponto A, portanto qualquer coisa assim do género, não é? Pronto, e o ponto de encontro aqui
Portanto, é depois pôr a verde, há duas linhas, e vou chamar então a projeção do ponto A no eixo ao Y. Ok? Projeção de A em ao Y no eixo no eixo ao Y no eixo ao Y. Ok? Muito bem. Penso que por enquanto não há mais nada assim a referir. Contudo, continuem a ver as minhas aulas. Repitam se necessário. Se ficou alguma coisa menos esclarecida, tentem fazer tanto os exercícios e desejo a todos um bom estudo.